Considerado um dos filmes mais controversos da história do cinema, Centopeia Humana tá longe de ser o filme galhofa que talvez muitas pessoas considerem devido à sua proposta e premissa. Afinal, uma centopeia humana, pessoas interligadas pelos seus orifícios específicos com o intuito de gerar uma espécie de organismo novo, um ser diferente, não é uma ideia que faz tanto sentido, além do óbvio problema de não ser funcional a longo prazo. Porém, o Dr. Joseph Reiter, um respeitado cirurgião conhecido internacionalmente com especialidade em gêmeos siameses, acha uma boa ideia fazer o processo oposto da qual ele está acostumado, ou seja, o doutor ficou conhecido por separar pessoas que nasceram grudadas, nasceram unificadas, mas na sua concepção, melhor do que isso é fazer pessoas separadas se unirem, se fundirem praticamente para se tornarem uma coisa só. E isso logo de cara já nos mostra o complexo de Deus que esse personagem tem e que remete ao estereótipo de que todo médico tem um pouco disso. É óbvio que é bem generalizado, não é uma regra, mas não é incomum vermos na ficção médicos, cirurgiões principalmente, e às vezes até engenheiros ou arquitetos que têm esse desejo, às vezes até oculto ou desconhecido, de conseguir dar vida a algo, às vezes nem literalmente falando, mas criar algo diferente, algo novo, algo que não exista. E no caso do Dr. Joseph, toda a sua caracterização e a sua personalidade é direcionada pra gente perceber isso de imediato. Ele é uma figura que logo de cara não parece ser nada simpática, é suspeito e não esconde a sua insatisfação com a presença humana. Na verdade, ele até verbaliza que não gosta de pessoas. E é até difícil acreditar que ele gosta de algum ser vivo, visto o que ele fez com seus 3 Rottweilers. Mas a história desse filme, como dito anteriormente, está longe de ser a galhofa que potencialmente poderia ser. É notável que o diretor, nesse primeiro longa, buscou fazer algo o mais próximo da realidade possível. É lógico que existe toda a dramatização e uma romantização necessária para a ficção fazer sentido, afinal não é um tipo de cirurgia que daria certo, pelo menos do jeito que é mostrado no filme, e o diretor, tendo isso em mente, nem foca nessa parte, nem mostra explicitamente o cirurgião fazendo cada procedimento, apenas os momentos mais grotescos e aflituosos para deixar a gente desconfortável vendo aquilo, mas os detalhes que talvez fossem interessantes para dar mais verossimilhança não existem justamente porque não é algo simples de representar. Centopeia Humana começa com o tal Dr. Joseph em seu carro aguardando a sua vítima ficar vulnerável para poder atacá-la e sequestrá-la. Esse início já estabelece indiscutivelmente o nível de periculosidade do sujeito e de forma sutil demonstra que ele possui um certo nível de problema mental. Em seguida a gente passa a acompanhar 2 amigas americanas de férias na Alemanha, a Lindsay e a Jenny. Aparentemente elas tinham programado toda uma rotina de viagem para poderem cumprirem nessas férias, mas tudo vai por água abaixo quando o carro delas para de funcionar no meio da estrada, no meio do nada, como se já não fosse aterrorizante o suficiente. O local onde elas pararam, tudo escuro, em volta de uma floresta, ainda chega um sujeito de carro completamente estranho, que não fala a língua delas, mas começa a despejar palavras completamente ofensivas, de cunho sexual e potencialmente agressivas. As meninas demoram um pouco para entender o que está acontecendo, mas assim que notam o perigo que estão correndo ali, passam a ignorar o sujeito até que ele vai embora e eventualmente elas decidem sair do carro porque não sabem se é pior ficar dentro dele ou sair, mas elas precisam de ajuda, elas querem algum contato humano para poder saírem dali e começam a vagar pela floresta sem rumo até que encontram a casa, infelizmente, do tal cirurgião. E ao pedirem abrigo, nota-se que o sujeito nem esconde a sua feição de desagrado ao ver 2 pessoas ali, mas ao mesmo tempo ele imediatamente percebe a chance que tem nas mãos, porque a primeira vítima ele já tinha e estava precisando de mais 2 para o seu experimento. Então, ao mesmo tempo em que ele não gostou da visita das meninas, ele percebeu que era uma boa chance que não poderia desperdiçar. As meninas entram na casa, percebem que tem algo de errado, mas como elas não têm muitas alternativas, optam por continuar lá, tentam até puxar assunto com o cirurgião, mas ele claramente não tá à vontade e não tá com paciência para lidar com aquela situação agora. Na verdade, ao mesmo tempo que ele esboça uma tranquilidade sombria, a gente percebe até uma inquietação provocada provavelmente pela ansiedade de pôr finalmente o seu experimento em prática, já que ele já tem as 3 cobaias em suas mãos. Assim que ele já tem todo o cenário pronto, o Dr. Reiter ele passa a ficar mais confiante dos seus planos. Antes o sujeito parecia completamente antipático e perturbado, mas depois que estão as 3 vítimas ali à sua disposição, nota-se
aparece o seu sadismo e como ele sente prazer com aquilo. Não é algo que fica explícito, mas quando ele ameaça as pessoas, por exemplo, é quando a gente percebe que ou ele tem prática com torturas ou algo do tipo, ou ele tem um desejo contínuo de machucar outras pessoas e outros seres. Vale ressaltar como esse primeiro filme ele de fato tem um teor um pouco mais sério e até sóbrio, por justamente a proposta ser de verdade algo um pouco mais verossímil e realista de fato. É seguro afirmar que a maioria das pessoas que assistiram esse filme, ao lerem a sinopse, ao entenderem do que se tratava, não levaram a sério imediatamente porque, como dito no início, a premissa foge muito de algo normal e chega a ser cômico de tão absurdo. E parece por um momento que é só mais um trash sem sentido só pra mostrar pessoas em situações deploráveis, degradantes e perturbadoras. Mas esse primeiro filme, ele nem foca em imagens explícitas e verdadeiramente violentas. Na verdade, grande parte do longa foca muito na sugestão, na nossa imaginação. Então, existem sim cenas pesadas, cenas que incomodam pela forma crua e visceral que é mostrada, mas a grande perturbação de fato nasce primeiro pelo personagem do cirurgião, que é claramente um sujeito doente e dessa forma imprevisível, então você não sabe o que ele tá pensando e nem o que vai fazer, nem como vai agir. Segundo, pela claustrofobia, porque o filme é praticamente passado dentro da casa desse personagem e com a câmera basicamente bem fechada nos ambientes, com pouca iluminação, bastante sombra, silêncio e cores bem claras na parte externa, mas sempre com aquela sensação de que tudo tá fechado, que não existe saída, por mais que em certo momento uma das personagens consiga se safar, isso só serve para reforçar a ideia de que não tem escapatória dali, que de fato aquele local é praticamente uma sentença de morte. E por último, e o mais óbvio, é toda a insinuação envolvendo a tal centopeia humana, que na cabeça do cirurgião é uma criação totalmente nova. Ele sente orgulho do que faz porque para ele é uma invenção, é uma criação, e você percebe que ele até se superestima, age como se fosse um gênio, como se estivesse prestes a evoluir a humanidade para sua próxima etapa, como se a evolução do ser humano fosse viverem completamente unidos pelo orifício anal e pela boca. E é justamente essa noção que é mais perturbador do filme inteiro. Ele não precisa te mostrar as pessoas grudadas de forma explícita, não precisa mostrar a boca acoplada no ânus do outro personagem, porque só de ter a noção de que é isso o que acontece já é o suficiente para deixar a gente inquieto, incomodado e inconformado com toda aquela situação. Não só pelo absurdo completo da ideia, já que basta você pensar por um segundo para comprovar que esse experimento não tem expectativa de vida longa, mas também porque nos faz imaginar o quão desconfortável e degradante seria estar naquela situação. E o filme, mesmo sendo mais sugestivo do que explícito, é muito eficaz em gerar nojo principalmente. Então, quando a cabeça, entre aspas, da centopeia tá defecando, a gente não precisa ver uma nojeira em tela, a gente não precisa ver as fezes de fato. Só a reação, o rosto, a expressão da personagem do meio já é o suficiente para deixar a gente enojado e com repulsa. O ponto é que esse primeiro centopeia humana, ele não se preocupa em ser graficamente violento, em ser violentamente escancarado. A ideia é, de fato, ser um pouco mais sutil e mais verossímil, como se fosse realmente possível existir eventualmente uma centopeia humana completamente funcional. O que a gente vê é basicamente um protótipo. Então imagina-se, pressupõe-se que se esse doutor tivesse a oportunidade de aperfeiçoar e aprimorar seu experimento, uma hora ele conseguiria ter a centopeia humana perfeita. E no final, o longa ainda consegue manter o seu clima de suspense e de inquietação quando todo o plano do doutor é posto em risco e ele se encontra em uma situação de vida ou morte. O filme consegue terminar bem o que apresenta, é um final digno, com todo o clima e atmosfera pesada e de tortura psicológica que nos mostra, por mais que para os personagens seja algo mais físico, para o espectador, para quem assiste, consegue atingir o imaginário de uma forma muito forte, muito potente, justamente pelas insinuações, pelas sugestões e por nos fazer pensar como seria estar naquela situação, como seria estar no meio daquela centopeia e quão horrível seria isso. O final não tinha como não ser trágico, de fato, era uma situação impossível de se escapar, por mais que existisse uma reversão para aquele procedimento, o trauma e as memórias daquele dia e dessa situação seriam irreversíveis. Com certeza, a dor e o sofrimento dessa experiência traumática seriam mais longas do que uma centopeia de verdade.